Esse é o Ancapsu e nós vamos falar de um dos principais efeitos dessa guerra entre Israel e Estados Unidos contra o Irã para o Brasil, que é o aumento do preço do petróleo, né? É lógico que existem vários efeitos advindos dessa guerra contra o Irã. Os Estados Unidos se reafirma como uma grande potência mundial, coloca, né, dá aquela cacetadinha assim para mostrar a força. Isso certamente vai mudar o ambiente político, né? O pessoal dos BRICS está todo mundo preocupado no final das contas, a China, a Rússia, o Brasil deveria estar também. Mas o efeito mais imediato que essa guerra pode ter no Brasil é o aumento do preço do petróleo. Curiosamente, nem é um problema tão grande assim, eu vou explicar para vocês por quê num primeiro momento. A grande dúvida, o grande problema que isso pode gerar é de fato uma recessão mundial devido a risco de navegação. Então vamos entender esse caso aqui, porque como vocês sabem, o governo brasileiro ele tem se esforçado para fragilizar a economia brasileira, né? O Lula gosta de torrar dinheiro como se não houvesse amanhã, de forma que o Brasil está numa posição frágil face aos mercados internacionais. Então, o aumento da gasolina deve vir, mas não deve ser uma coisa absurda num primeiro momento. Agora, dependendo de como reage a economia mundial, aí sim o Brasil pode cair num buraco enorme. Essa notícia foi sugerida por Ian Curtis, votava na Margaret Thatcher, hemorroida cerebral e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, novisãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o mercado está tenso, o petróleo tende a disparar com ataques dos Estados Unidos ao Irã, né? Então, com os Estados Unidos entrando nessa guerra, a guerra ficou muito mais séria, mas a grande coisa disso aqui é que a minha visão é que o Irã não tem muito que ele possa fazer. A verdade é essa, o regime iraniano está totalmente quebrado, Israel já entrou lá, já destruiu todas as defesas antiaéreas do Irã, está atacando as bases militares iranianas a hora que quer, a hora que der vontade. Já se fala em muita gente que fugiu do Irã, do alto escalão do governo. Então eu acho que o mais provável é que essa guerra seja bastante curta, tá? Muita gente entende que ela já acabou, na verdade, não tem muito o que o Ayatollah possa fazer no final das contas depois do grande ataque americano de ontem, né? Mas é lógico, ainda pode ter alguma coisa, pode ter bombardeio de bases americanas, pode ter um monte de coisa. Isso cria instabilidade no Oriente Médio, e o Oriente Médio ainda é um produtor de petróleo significativo, e com a falta de petróleo do Oriente Médio, os preços tendem a subir. Tendem a subir não só porque você pode ter problema de suprimento, problema de oferta, como você pode ter também o risco, né? Muita gente começa agora a querer estocar petróleo para evitar um risco de amanhã ficar sem petróleo. Então os países começam a querer comprar mais petróleo agora para fazer uma reserva estratégica, e isso pode piorar a situação, né? Então o mercado está tenso, o petróleo tende a disparar com os ataques dos Estados Unidos ao Irã. Não é o que aconteceu ainda, tá? Por enquanto, neste momento, o mercado futuro está apontando para $75 o barril, o que é um valor caro, não tenha dúvida, mas se você reparar aqui, ó, a gente estava bem acima disso ao longo de 2024, tá? Foi só este ano de 2025 que o petróleo deu uma queda significativa com o aumento da produção da Arábia Saudita. Se você pegar aqui num trecho de 5 anos, é muito pior. Lembra lá na época do Bolsonaro, né, que o petróleo chegou a subir muito com a guerra da Rússia com a Ucrânia e coisa e tal, com a indisponibilidade do petróleo russo e coisa e tal, então o petróleo chegou a subir bastante, chegou a fechar aqui em $115, né? Então muita coisa mesmo, por isso que o Bolsonaro fez o correto, ao invés de tabelar preço ou quebrar a Petrobras, ele simplesmente cortou impostos, o que ajudou a manter a alta do petróleo naquela época razoável aqui no Brasil. Depois disso o petróleo caiu, né, e no final das contas o governo Lula se aproveitou dessa queda do petróleo agora, e curiosamente, né, agora que caiu o petróleo aqui, o Lula não baixou o preço do petróleo não, o preço na bomba continua alto, né? Por isso que a Magda está falando que não vai mexer no preço da gasolina agora. Então assim, esse impacto da alta do petróleo pode acontecer, mas num primeiro momento não deve ser um impacto muito significativo aqui no Brasil, porque na verdade a Petrobras só vai estar deixando de ganhar. Ela estava levando prejuízo aqui, pouco prejuízo aqui, começou a ter lucro quando o petróleo caiu, mas no final das contas, como ela não baixou o preço do petróleo na bomba, ela, né, só voltou à situação que estava antes. Existe o risco de aumentar o preço da gasolina no Brasil? Olha, se ficar nessa situação aqui de $75, eu acho que não, tá? Agora, a gente está falando aqui do ambiente normal, da situação tipo assim, só a guerra, né, teve a guerra e coisa e tal. Existem outros problemas que podem derivar disso daí, né? Essa matéria aqui do Metrópolis fala muito bem que tem dois problemas principais, né? Um principal é o fator Hormuz,
que é justamente o Estreito de Hormuz. Para quem não sabe, o Estreito de Hormuz é esse estreito aqui. Se você olhar aqui no mapa mundi, né, é um estreito bem perto aqui do Irã, onde passam boa parte da produção de petróleo do mundo, né? Então os países grandes produtores de petróleo, Iraque, Kuwait, Bahrein, Catar, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, todo esse pessoal aqui produz muito petróleo, o próprio Irã também, e esse petróleo é escoado passando por esse Estreito de Hormuz aqui, né? E há uma ameaça aqui, né? Esse é o primeiro alerta que a gente vai fazer. Então, tem gente falando que o Irã vai fechar o Estreito de Hormuz ainda hoje. Eu acho que eles não conseguem não, tá? Eu acho que não vai ter isso não, mas pode ser, né? Eles estão ameaçando. A gente está vendo aqui, ó, que o parlamento iraniano aprovou o fechamento do Estreito de Hormuz. Isso quer dizer que os militares iranianos estão autorizados a fechar o Estreito de Hormuz. Vão fechar mesmo? Aí eu não sei se eles vão fechar, né? Algumas pessoas estão apontando aqui, ó, múltiplos navios iranianos estão se movendo em direção ao Estreito de Hormuz, e isso pode indicar justamente que eles vão fechar o Estreito de Hormuz, porque seriam barcos não comerciais, né? Esse gráfico aqui, que aliás é esse mesmo daqui, né? Que são esse aqui é o site Marine Traffic, que mostra o acompanhamento de navios no mundo todo, né? Os vermelhinhos são petroleiros, são navios tanque petroleiros. Os verdinhos são navios de container, navios de outras coisas, né? E os azuizinhos claros são outros navios. Aí tem um monte de outros navios. Pode ter o iate do cara rico que está passeando lá por algum motivo, e pode ter os barcos de guerra também, né? Então pode ser que eles estejam fazendo isso, segundo está dizendo aqui esse pessoal. A maior parte desses navios não é classificado como cargo, passageiro ou pesca, então podem ser navios militares, e daí poderiam estar preparando aqui, botar minas no Estreito de Hormuz, para fechar o Estreito de Hormuz e coisa e tal. Pode acontecer isso? Bem, em tese pode acontecer sim. Eu acho pouco provável, porque os Estados Unidos fariam, lógico, alguma ação contra isso. Os Estados Unidos e Israel agora fariam ações contra isso. Outra coisa que está acontecendo no Estreito de Hormuz, um grande jamming de GPS, embaralhamento de GPS, ou seja, o sinal do GPS dos navios está todo mordido porque o Irã está interferindo nesses sinais, né? Então isso pode causar acidentes, pode causar problemas ali. Outro dia a gente teve a batida de 2 navios ali no Estreito de Hormuz, exatamente por conta disso, o Irã fazendo jamming do GPS. Hoje em dia os navios todos funcionam com GPS, aí os navios acabaram batendo um com o outro, né? Lembrando que esses navios grandes, você não tem como pisa no freio aí, tio. Vamos pisar no freio para parar o navio. Não existe isso. Esses navios eles têm uma massa enorme, então todos os movimentos têm que ser combinados com horas, dias, às vezes, de antecedência para poder fazer uma curva. É tudo já planejado para fazer a curva. Então, se o GPS está errado, a rota está errada, meu amigo, pode acontecer acidente com muita facilidade, né? Bom, tem algumas páginas falando isso daqui, ó, que teriam... fechou o Estreito de Hormuz, não está passando mais nada. Isso daqui é falso, tá? Isso aqui é falso por 2 motivos. Primeiro, que o ponto que eles fechariam o Estreito de Hormuz, paradoxalmente, não é aqui, é mais para cá. Eu vou explicar para vocês o porquê. De qualquer forma, isso aqui não faz sentido. E segundo, não acredite na internet. Eu faço estar na internet, muito provavelmente é propaganda. Vai aqui no Marine Traffic, aqui, que é um site confiável. Aqui você vai ver em tempo real. Tá aqui, ó. Esse navio aqui é o Panimal, que é um petroleiro dos Emirados Árabes Unidos, e foi rastreado nessa posição há 4 minutos atrás. Esse outro aqui é um GFS Hana, que é de Oman, e está também a posição recebida 7 minutos atrás. Então dá para você saber que exatamente cada petroleiro, cada navio que está passando aqui. Enfim, neste momento estão passando normalmente barcos aqui no Estreito de Hormuz e coisa e tal. O que não quer dizer que não vai ter impacto, tá? Porque como eu falei para vocês, a grande questão é o risco. Mesmo que o Irã não feche o canal de Hormuz, o risco passa a ser maior. O Irã pode jogar um míssil contra um barco, pode lançar um drone Shahid contra um barco, né? Esses barcos comerciais não têm defesas militares, então foi o que fez os Houthis lá no Mar Vermelho, né, de jogar mísseis contra navios, e com isso muitos navios tiveram que contornar o sul da África, né? Só que lá no Mar Vermelho você tem essa alternativa, você pode contornar toda a África. Muitos cargueiros preferiram fazer isso. Agora, aqui não tem alternativa, porque aqui é um golfo fechado. Esses países aqui, a única saída que eles têm para o mar é através do Golfo Persa e, portanto, passando aqui pelo Estreito de Hormuz aqui. Então, isso aqui poderia impactar muito o custo de transportar petróleo, né? Bom, uma coisa importante que o pessoal coloca aqui é que o Estreito de Hormuz, na verdade, a maior parte dele fica em águas de Omã.
Então, se você olhar aqui o ponto central onde os navios passam aqui, ó, é em Omã. Então, aqui não é o problema não é neste ponto aqui, o problema é aqui, ó. Tá vendo essas outras linhas aqui? O Golfo Persa, ele é muito raso. Então, para você ter os petroleiros, você tem que fazer dragagem no fundo. Então, tem canais aprovados para passar o petroleiro. Então, não é aqui nesse ponto, porque aqui é águas de Omã, o Irã nem teria como fazer isso, a menos que declarasse guerra para Omã. Aí Omã ia entrar em guerra também, e aí ia ser mais uma festa danada, né? Agora, aqui, nesse ponto aqui, ó, os principais canais de navegação por onde passam os grandes petroleiros é em águas iranianas. Então você fala, mas podia passar por aqui. Não, não pode passar por aqui, porque aqui é raso. Aliás, tudo é raso. Isso aqui são canais que são dragados no fundo do Golfo Pérsico para permitir a passagem desses cargueiros aqui. Então, ou seja, só pode passar aqui. Aqui é a única alternativa que os cargueiros têm para passar, é indo do lado de cá, voltando do lado de cá. E aqui eles passam nesse estreito aqui também, mas no estreito em si, eles passam por Omã. Então, quando se fala de cortar o estreito de Ormã, de fechar o estreito de Ormã, não é aqui nesse ponto, é aqui nesse ponto. Essas ilhazinhas aqui que pertencem ao Irã, e todo esse canal aqui é referente ao Irã, né? Aqui está a quantidade de produção de óleo que seria perdida. Dá para ver aqui 22 milhões de barris por dia. Iraque, Kuwait, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e do próprio Irã, um monte de coisa que seria proibido a exportação se fechasse esse estreito aqui, né? Então a gente tem aqui a mesma explicação, né, falando aqui que o problema não é nesse ponto aqui, o problema é neste ponto aqui, que também é uma coisa mínima, né? Que os barcos têm que passar ali, né? Mas, de novo, mesmo aqui eu acho pouco provável que isso aconteça por um motivo muito simples, né? O Irã depende do petróleo, então ele depende dessa exportação aqui. E agora ele está em guerra com os Estados Unidos, que não é uma coisa fácil de fazer. Então, acho pouco provável que o Irã consiga fechar esse canal aqui. O máximo que ele pode fazer é lançar uns mísseis contra alguns navios, derrubar um navio ou outro, e com isso vai aumentar o preço dos seguros dos navios que passam ali, né? Então, se isso acontecer, a gente pode ter uma subida de preços para além de $100 de novo. Então, se ficar no nível que está agora, o aumento que teve até aqui, não vai mudar muita coisa não, tá? Aqui na gasolina brasileira não deve mudar muita coisa não. Se conseguirem fechar o Estreito de Hormuz, aí pode ser que você tenha um aumento na gasolina considerável, e aí o que o governo Lula vai fazer, a gente não sabe, né? A Magda está dizendo que seguraria o preço. Mas segurar o preço por muito tempo, a Petrobras quebra, meu amigo. Vai ser o governo Dilma de novo, né? Eu falo para vocês, é um risco que a gente corre realmente de quebrar a Petrobras para o Lula ganhar a eleição de 2026, tal como a Petrobras quase quebrou em 2014 para Dilma ganhar a eleição de 2014, né? Então, isso é um problema. Mas tem um outro problema, além do Estreito de Hormuz, que é a questão da recessão mundial. Então, ou seja, essa recessão, isso pode ser ainda pior para o Brasil, né? Vamos supor que essa confusão toda aí dessa guerra leve a uma diminuição do comércio internacional, a uma diminuição da riqueza internacional, né? Uma recessão, né? E aí, nesse aspecto, o Brasil seria ainda muito mais prejudicado, porque o Brasil está numa posição frágil, o Brasil consegue exportar muito do agronegócio, mas em tese, numa recessão mundial, pouca gente compra sempre, né? Diminui o quanto compram de você sempre. Os preços tendem a cair, as vendas tendem a diminuir, e isso pode colocar o Brasil numa situação ainda mais complicada do que o fechamento total do Estreito de Hormuz. Então vamos ficar de olho nessa guerra. Mais uma vez, eu não acredito que o Estreito de Hormuz seja fechado, mas pode ser que aconteça. E se acontecer, aí a gente tem que ver para onde é que vai o preço da gasolina aqui no Brasil. É uma chance grande de subir, sim, mas isso não é o pior. O pior é a recessão mundial. Essa que pegaria o Brasil de cheio nessa história, né? É lógico, tem outras coisas que influenciam o Brasil também, né? Os Estados Unidos agora reafirmando a potência mundial dele, as ameaças dele todas contra Alexandre de Moraes e contra o próprio Brasil ficam mais sérias, né? Demonstração de força tem esse efeito, mas isso daí é mais especulação. Vamos ver como é que as coisas vão acontecer a partir daqui. O grande problema é a economia. Ou a gasolina, ou o aumento da gasolina, ou então uma recessão mundial. Isso é que pode pegar o Brasil em cheio. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99.
Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.